Beleza, então vamos continuar, né? Pericárdio, coração, anatomia externa e vaso da base. Basicamente é isto. Então, mediastino a gente já falou, né? O que compreende entre os dois pulmões, a gente vê o pericárdio. O pericárdio basicamente é importante saber que ele é o saco. Ele compreende, agora a gente vai ver as estruturas que estão compreendidas no mediastino médio. Vimos o que é superior, posterior, o que é anterior, né? O que o anterior é meio dane-se, né? Que o mediastino médio é o que tem mais conteúdo e é o que a gente vai falar principalmente aqui. Falar de vascularização, se no outro, peraí, vou pegar o negócio com a Letícia, deixa eu ver aqui. Cadê? Letícia. Cadê a Letícia? Aqui é a Letícia, tem que salvar, né? Mediastino, tá. Qualquer coisa eu pego algumas outras coisas aqui e a gente complementa, tá? Enfim, mediastino a gente viu superior, inferior, anterior, médio, posterior, e agora a gente vai pro pericárdio, que é o saco, né? Evidentemente, vocês vão ver vários pericárdios ao longo da faculdade. Como assim? Obviamente, no modo de coração, vocês vão ver que existe uma... Como é que eu posso dizer? Várias estruturas que têm uma membrana serosa e que recobre tanto a víscera e ao redor daquele conteúdo. Sempre quando é ao redor, aqui ó, quando é ao redor, parietal. Se está recobrindo a víscera, visceral. Então, pleura tem a parietal, que é o que está em volta, né, que é a cavidade torácica toda, que é aquela membranazinha, e tem aqui reveste a estrutura propriamente dita, que é a visceral. Pericárdio tem o fibroso, que é o que eu consigo ver, que é o que se fixa, né, tem o ligamento freno-externo, pericárdico externo, externo pericárdico, ou freno pericárdico, né, que fixa, faz com que o coração não fique sambando ali, ele fique fixo. E que se eu faço um corte aqui, a gente vê o quê? Que o coração está dentro de uma estrutura que fez uma camadinha visceral e uma camada que está ao redor do coração, que é parietal. Por isso que a gente faz o quê? Pericárdio fibroso é o que está fora. Você rasga aquilo ali e vê o que tem que estar dentro, ali é o quê? É o seroso, que tem uma lâmina parietal que está ao redor do coração e uma que está visceral, que está diretamente com a víscera, beleza? Então, olha só, um saco fibroceroso que envolve o coração e as raízes dos grandes vasos. Aqui, ó, vocês veem que ele fez um corte aqui e vocês veem que não só tem o coração, mas também tem outras estruturas bonitinhas aqui, ó. Os grandes vasos, ou parte do hilo pulmonar, entendeu? Então, isso aqui é o que compõe o coração. E aqui é justamente o que ele desenhou. Perfeito. O coração está um pouquinho muito circular, mas ele mostrou. O que é que acontece? Saco pericárdico é esse aqui. Esse aqui é o coração. E o que acontece? Você vai lá e o que acontece? Existe uma dupla membrana. O pericárdio seroso, ele faz isso daqui, ó, o coração. Ele recobre e faz com que ele tenha uma cavidade. Por que é importante que ele tenha essa cavidade pericárdica? Ah, isso é mera frescura. Não, Deus é muito, muito inteligente na sua arquitetura. Ele fez justamente esse pericárdio para que ele consiga se fixar direito e ele não ficar sambando, ele ficar fixo. E não só isso, mas se fosse só uma membrana pura, quando o coração começasse a bater, ele começaria a atritar com essa membrana e inflamar. Então o que é que ele fez? Ele fez com que houvesse um espaço e nesse espaço tivesse um líquido que for igual óleo de motor. Faz com que o coração, mesmo que ele bata, ele deslize, né? Então aqui a gente tem o que? Cavidade pericárdica, que tem o que? Líquido pericárdico. Então isso é normal que tenha, entendeu? Então tem uma estrutura que é uma estrutura de dupla membrana. O que a gente vê por fora é pericárdio fibroso, ó. Se eu rasgo aqui e abro esse pericárdio, a gente consegue ver que ele tem um espaço, né? Que era uma dupla camada. Uma lâmina parietal que recobre ao redor do coração e uma visceral que é própria do coração, entendeu? Show. Denominada também de epicárdio, essa lâmina aqui, a visceral. Então, sabendo do que tem, olha só, o pericárdio fibroso é isso que a gente vê por fora. O epicárdio seroso, né, que é o famoso epicárdio também, né, ele é essa lâmina que está encoberta aqui. Ah, mas eu não estou vendo. Não é para você ver, é igual um papel filme. Vocês vão ver, se vocês pegarem uma pinça e ficar ali no coração, vocês veem que ele tem alguma gordurinha, algum papelzinho em volta, tá? Então, o pericárdio ele é fixado superiormente por quem? Lembrando que aqui é os vasos da base, porque aqui é a base do pulmão,
E aqui é o ápice do pulmão, ele é em formato cônico, beleza? Superiormente a aorta é a artéria pulmonar, inferiormente é o centro tendíneo do diafragma. Aqui, ó, justamente aqui, onde ele tem os ligamentos, freno pericárdio, como é que é? Ó, freno pericárdio, tô ficando doido do lado direito. Anteriormente tem os ligamentos externo pericárdio para fixar anteriormente, né? Tecido conjuntivo frouxo e a pleura mediastinal que recobre, ó, aqui, beleza? Pleura mediastinal é porque ela está compreendida do lado do mediastino, não compliquem não. Pleura diafragmática é porque ela está no lado do diafragma. Pleura torácica, que está aqui. Ah, eu vou precisar diferenciar isso na prova? Não, fica de boa, poxa. É só minúcia, né, de quem é anatomista. Tá? Pericárdio seroso. Tá bom, então a gente já está no quê? De dentro. Tô dentro do pericárdio, não é o que está por fora não. Tô dentro aqui, ó, o saco pericárdio. Aqui, ó. O que recobre aqui, ó, é o visceral, lâmina visceral. E aqui é o que? É a parietal. Vocês têm que ter noção. Então o que é que acontece? Reflexão do pericárdio seroso. Importante entender o que é o seio pericárdio transverso. Ele pode perguntar, achava que isso não tinha importância, mas isso aqui é importante sim, principalmente no cirurgião. Né? Ele bota o dedo aqui, que é um espaço onde tem justamente no tronco da pulmonar e da aorta. E por que ele vai querer fazer isso? Para fazer a clipagem. Ah, você vai precisar fazer uma cirurgia, uma revascularização, você precisa ter o controle de quanto está movimentando o coração, ele não vai parar de bater. Então uma forma que você tem de ficar regulando o sangue que tem ali é no dedo mesmo. Você pode colocar ali para estabilizar, para clipar, para ver quanto de sangue está ali, para auxiliar, para diminuir, entendeu? Justamente para você ter a mobilidade do coração mais adequada. Então isso é muito importante no contexto cirúrgico, beleza? Uma superiormente em torno da artéria, então, ó, reflexão do seio pericárdio. Reflexão é por quê? Porque tem aqui, ó, ele reflete, é uma dupla camada, entendeu? A segunda mais posteriormente em torno das veias cavas superior e pulmonares. O que é que ele está falando? Tá. Pericárdio, irrigação, beleza. Material do Marcos Aldo não é meu, pelo amor de Deus, né? É claro que é dele, né? Olha aqui, se fosse de outra pessoa não ia acreditar. Isso aqui é o quê? Acho que é Vietnã? Vietnã? Olha aí, tô bom, ó. Deixa eu ver aqui. Pericárdio, irrigação, ramos da torácica interna. Pronto. Quem é que irriga o pericárdio? Poxa, que coisa, nem sabia que o pericárdio era vascularizado. Todo tecido vivo é vascularizado, né? Exceto a córnea, né? A córnea, ela é por outros meios, né? Mas ela, mesmo assim, tem nutriente. Deixa eu ver aqui o que eu ia fazer. Vai o que eu ia fazer mesmo. Ah, tá lá em cima. Cadê? Tá aqui. Tá chegando. Tá aqui. Cadê? Tá aqui. É esse aqui mesmo. Tá vendo? Não, não é esse aqui. Eu me iludi. Cacetada. Cacetada, e agora? Ah, vai chegar. 3, tá aqui. Pronto. Quem é que vasculariza o pericárdio? Tá aqui, ó. O pericárdio, tá vendo aqui, ó? Olha o que é isso aqui. Olha só, vai acompanhando o que? O frênico? Ah, o nervo frênico aqui, porque tá anterior ao hilo pulmonar, né? Então aqui, ó, nervos frênicos, artéria e veia pericardicofrênicas. Ah, e ela é ramo de quem? Se eu não me engano, as pericardicofrênicas são ramo da torácica interna. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, torácica interna. É ramo da torácica interna. Então essas artérias torácica interna, o que é que acontece? Ela vai e tem os ramos pericardicofrênicos. Ele faz o que? A irrigação do pericárdio. O pericárdio é um tecido vivo, né? Ele libera e faz justamente que tem aquele líquido que tenha dentro. E para liberar um líquido ele precisa de células. E se tem células, quais são as células, né, que tem ali? São células que são secretoras. Mas ela não secreta muito, é pouco, né? Ramos do torácico interno, pericardicofrênico. Artéria frênica superior, a ramos da aorta, né? Tem os bronquiais e as esofágicas, né? Toda a estrutura, né, principalmente visceral, ela pega, obviamente, as artérias que estão adjacentes. Então, é só entender. Principalmente para a vascularização. Ele é cirurgião vascular. Então, tem essa nuance, tá? Ramos da torácica interna, pericardicofrênicas, artéria frênica superior, ramos da aorta, artérias bronquiais e esofágicas, beleza? Tá, artérias pericardicofrênicas brônquicas, tá? Tá. Já falei isso na aula de mediastino.
A aorta, ela dá esses ramos bronquiais, justamente faz com que exista uma irrigação própria para o brônquio e para parte do pulmão. Justamente isso aqui faz que, no contexto de tromboembolismo pulmonar, né, se um coágulo chega aqui e fica tamponando o pulmão esquerdo, por exemplo, o pulmão esquerdo vai necrosar? Não, por quê? Porque tem essa circulação colateral que está vindo de uma artéria gigantesca, alto calibre, que tem um porte muito bom, que é a aorta. Então essas brônquicas aqui, elas fazem uma boa vascularização, tá? Bronquiais, as esofágicas, tá proximal também, né? Faz a boa, ela irriga o pericárdio e a artéria frênica superior, pericárdico-frênicas, né, que é ramo da torácica interna, enfim, tá aqui. Tá dando aqui a torácica interna e aqui os ramos pericárdico-frênicos, tá? Aqui, ó, bonitinho. Ah, tinha a imagem, demorei ali procurando, mas não era isso não. Já era esse daqui, né, na realidade, enfim. É pericárdico-frênicas por quê? Porque elas irrigam o pericárdio. Depois, o frênico, né, que é o que? O diafragma, tá? Forame da veia cava superior, hiato esofágico e mais posteriormente o hiato aórtico, tá? E tem as artérias esofágicas e frênicas, né? Não sabia disso não. Artérias esofágicas e frênicas também fazem pericárdico-frênicas, esofágicas, tá bom. Então o pericárdio, ele é inervado por quem? Eu falei ali que eu ia falar sobre o frênico, porque que ele era importante. Ele não está relacionado principalmente com a parte autonômica. Quem está mais relacionado aí são os nervos esplâncnicos, o tronco do simpático e o nervo vago parasimpático. Os esplâncnicos são mais sistema nervoso autonômico, né? Cheio de noradrenalina. Então tem sempre esse equilíbrio, esses dois na parte autonômica, mas também existe a inervação do nervo frênico, né? O nervo frênico aqui, ó, que ele vai acompanhando os vasos pericárdicos frênicos, ó. E o que é que acontece? Basicamente, ele tem a inervação dessa região aqui. Quando vocês viram, né, a parte de nervos, né, do sistema, da parte topográfica, vocês viram que o nervo ele tem sensação, você sente isso, vocês vão ver mais isso na neuro. Estou só falando, estou fazendo só propaganda, né? Mas olha só, neuro, você sente, é bonitinho, você sabe exatamente onde está o ponto. Só que quando você está falando do sistema visceral, isso meio que muda um pouco. Principalmente porque o que acontece? Existe uma inespecificidade, né? Existem nervos nessa região que inervam, obviamente, e que recebem essas informações, mas não é tão nítida e clara como na parte topográfica. Eu bati aqui, vai doer aqui, acabou. Ali não. Ali o que acontece? Eles acabam dando aquele sintoma meio inespecífico, uma cólica, alguma coisa assim, ou eles simplesmente podem dar o que? Os ramos frênicos, eles inervam o pericárdio. E o que é que acontece? O pericárdio, o nervo frênico tem a origem C3, C4, C5, tá? E o que é que acontece? Ele recebe informação do pericárdio. Então, se por exemplo, está acontecendo alguma coisa com o pericárdio, uma inflamação, uma dor nessa região, o que é que vai acontecer? Vai chegar ali, o frênico vai chegar a nível de C3, C4, C5 e entra na medula. Naquela região, ele vai convergir com as informações da região aqui abaixo da escápula. Então a pessoa vai ficar, pô, tô sentindo uma dor aqui no ombro, aqui, não sei o que. Não é necessariamente no ombro que você tem. Você não tem nada no ombro? Não. Pode ser teu pericárdio. Entendeu? Isso é o que? Dor referida. É o que acontece também no que? No infarto. No infarto você sente algumas vezes uma dor aqui diabética, né? Dor epigástrica aqui no pescoço, sente dor aqui na escápula, tá irradiando para a escápula, né? Isso é justamente porque as fibras da víscera, elas estão convergindo com áreas que realmente têm inervação, entendeu? Então elas estão roubando a sensação, porque elas não têm uma própria, entendeu? Isso é o que é a dor referida, entendeu? É a convergência de fibras, as fibras da parte visceral, né? Com as que são efetivamente sentidas. Eu não vou me aprofundar, vou falar bem basicão, porque senão eu vou aprofundar numa área que não precisa ser aprofundada. É só para vocês ficarem entendidos, porque isso é o que tem sentido. Você falar que a raiz é de C3, C4, C5, isso é decoreba. Agora entender que o pericárdio é inervado. E essa inervação é nessa origem. E nessa origem que tem as informações, principalmente abaixo daqui no ombro, e entender por que a pericardite tem essa dor, aí faz sentido. Dor referida. Saco pericárdio, coração removido, tá?
Basicamente, tirei o coração. O que é que vem aqui? Lembre-se, veia tá saindo, sempre tá saindo, não, tá voltando pro coração. Veia sempre volta. A artéria sempre sai do coração. Túnica muscular rígida, ela vai conduz a pressão justamente para empurrar o plasma para o interstício. A célula vai, pega glicose, proteína, metabólito, foi lá, excreto que não quer, linfático, vênulas, vai para a veia. Aí ela quer voltar porque ela está pobre em oxigênio. A célula trabalhou, pegou o que ela queria e jogou fora o que ela não precisava. Então ela precisa retomar o coração para obter oxigênio, tá? Ó, aqui são veias ou são artérias pulmonares? Não confunda, isso daqui são o quê? São veias pulmonares. Justamente, mas está vermelho. Ele só utilizou isso para dizer que nem toda veia tem sangue pobre em oxigênio. Pelo contrário, aí elas vão e trazem um sangue rico em oxigênio, porque a veia volta para o coração. Então ela vai estar voltando, depois de ter ido para a circulação pulmonar, oxigenou, foi para o átrio esquerdo. Está voltando para o átrio esquerdo, essas 4 vezes aqui. Aí vai para o ventrículo e depois bombeia lá para a aorta, beleza? Show! Vê a cava superior, inferior, o seu coronário, né? Tudo isso vai para o lado direito, vocês já estão ligados, né? Os vasos da base, ó. Tronco da pulmonar sempre fica um pouco mais anterior e um pouco mais posterior fica o que? Artéria aorta, beleza? Enfim, o basicão. Pericardite é uma inflamação do que? Do pericárdio causada por quê? Principalmente infecções. De quem? Coxsackie. Coxsackie, eu me lembro da aula de pericardite. Eu vou botar aqui, deixa eu ver aqui. Tá aqui só para lembrar, né? Deixa eu ver qual é que é a estenose. O que eu ia perguntar mesmo, hein? Vale? Por que eu tô aqui mesmo? Vale? Já perdi o que eu ia fazer. Ah, pericardite de Coxsackie. Tá aqui, vírus Coxsackie. Aqui, ó. Se eu for perguntar, ó, vírus Coxsackie, o que é? Ah, besteira. Besteira? Pera aí. Mas essa internet tá ótima, viu, meu irmão? Pelo amor de Deus. Tô viajando, né? Falando demais, mas aqui, ó. Secreções nasal, garganta, saúde. Não. Pericardite. Bora. Não entendo isso. Como é que a internet tá fraca, mano? Macho, coisa terrível. Tá, não vou deixar você esperando não. Pericardite, uma delas é o que? Coxsackie, né? Faz com que haja infecção, principalmente no contexto da pericardite. É um dos principais. Deixa eu ver. Não é possível, voltamos para os anos 90. Tá. Vírus ou bacterianas, né? Ou seja, basicamente o que acontece? Vocês veem que é um tecido fino, né? O pericárdio ele é um tecido fino, finíssimo. Olha aqui, ó, fino, fino como um papel. Quando tem inflamação, o que acontece? Ele se espessa. Uma coisa que era fina, depois ela se torna espessa, assim, ó. Beleza? Aí o que acontece? Opa, 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 opa. Aqui, ó. Ó, principal causa de doença, mão, pé e boca, né? Cadê? Tá. Mas o contexto, pericardite. Dane-se, não precisa disso, vocês não precisam disso não. Enfim, pericardite, sintomas cardíacos, né, dor constritiva. Por que é dor constritiva? É como, imagina o seguinte. Imagina que alguém quer te abraçar. Ela fica abraçada, aí ela vai e te aperta mais. Aí você quer sair, você quer tentar sair. Você não consegue, porque ela está apertando muito forte. Aí o que acontece? O pericárdio está ao redor do coração, se ele espessa muito, o que acontece? O coração, quando ele quer relaxar, ele tem aquela camada que está espessa e não permite. Então é como se você não conseguisse relaxar direito. Então o que acontece? O coração ele fica atritando com o pericárdio. Isso daí tem uma ausculta. E é como se fosse o quê? Um arranhado de gato, né? É o sinal patognomônico, atrito pericárdico. Você consegue uma arranhadura de gato, como eles falam, né? Dor constritiva, existe uma dispneia, taquicardia, né, justamente, né, para compensar, existe uma dor, existe lesão. Quando ele atrita ali, existe lesão, não só no pericárdio, como no próprio coração, entendeu? Pericardite constritiva. Aqui é o que acontece, ó. Pericardite, isso aqui é uma condição aguda. Inflamou, tá ali aquele negócio, beleza? Pode ocasionar um tamponamento cardíaco, que depois a gente vai falar da tríade de Beck, tá aqui.
E o que é que acontece? Você tem uma pericardite que não cuidou, ou que evoluiu. Ela vai evoluir provavelmente com tamponamento cardíaco, beleza? É toda? Não, óbvio que não, entendeu? E outro, tamponamento cardíaco não dá só por causa de pericardite, dá por outras coisas também. Tamponamento cardíaco, sinal patognomônico, atrito pericárdico, beleza? E o que é que acontece? Pericardite constritiva. Isso daí é quando acontece um fenômeno muito interessante. Quando alguma coisa inflama, tem depósito de colágeno. Por exemplo, não vou mostrar aqui, né? Eu tenho uma ferida bem aqui. Tenho uma ferida bem aqui. O que é que aconteceu? Ela foi lá, inflamou e depois ela se depositou em colágeno. Aí forma aquela cicatriz que a gente tem. Tem um monte de gente que tem. Quando você tem o crescimento, tem aquelas estrias lá na bunda, sei lá o que. Mas quando você tem o crescimento, seja do braço, seja de algum outro canto, quando você está em fase de crescimento, tem aquelas estrias. Aquilo ali nada mais é do que pequenas informações de crescimento. Cresceu, 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 inflamou um pouquinho e foi lá e tem a deposição de colágeno. Então, toda inflamação tem um ponto final denominado fibrose. Só que a fibrose, seja no fígado, seja em qualquer órgão, ela acaba deixando ele mais fino. Por quê? Porque você perdeu o tecido funcional e foi recoberto por uma cola. É colágeno aquilo ali. Ele foi lá e colou aquela região. Então imagina isso de forma recorrente. Então o pericárdio e outra, o colágeno ele é duro. É literalmente como se fosse uma cola. Então olha só, foi lá o pericárdio que ele é mole do jeito que ele é. Ele foi lá, inflamou, ele ficou um pouquinho mais espesso e ficou um pouquinho mais duro. Isso de forma crônica vai formar o quê? Uma pericardite constritiva. O próprio pericárdio ele vai ficar duro e é como se alguém estivesse te abraçando o tempo todo, assim, e você não conseguisse expandir direito e aquilo ali na realidade só está complicando, entendeu? É um espessamento anormal do saco pericárdico e dá insuficiência cardíaca. Por quê? Porque o coração ele vai ficar ali. Eu tô sendo limitado, não consigo relaxar direito, entendeu? Então isso dá uma pericardite constritiva. Derrame pericárdico. Isso daqui é uma complicação que ocorre com o quê? Pode ser que num contexto inflamatório, né? Mas denominando, é uma presença de líquido na cavidade pericárdica, ou seja, naquela cavidadezinha que o professor desenhou perfeitamente aqui, ó. Essa é a cavidade pericárdica. Imagine que muito líquido entrou aqui, tá? O coração ele relaxa e contrai. Diástole e sístole, depois a gente fala disso. Mas o que é que acontece? Quando isso acontece, basicamente, tem muito líquido ali. E acaba que o líquido, como o professor mesmo desenhou, não vou fazer isso aqui não. O líquido ele fica empurrando. Fica empurrando, fica empurrando, fica empurrando, fica empurrando. E isso vai ter uma lógica, isso vai ter uma manifestação, tá? Ele consegue relaxar? Não, não consegue relaxar direito. Então qual a primeira coisa? Hipotensão. O sangue quer chegar para cá, a pressão aqui está elevada, tá? Pela lógica da física, pressão elevada sempre vai para onde a pressão é menos elevada e não o contrário, entendeu? Então a pressão que está menor aqui, ela não consegue chegar aqui, entendeu? Porque a pressão aqui está muito alta. Então a pressão baixa ela não chega aqui. Então o sangue quer ir para o átrio direito, quer voltar a ver a cava superior, inferior, quer voltar, só que ela não volta. Então fica acumulando sangue. Aí quando eu vejo lá 45 graus, né? Vejo o que? Uma regurgitação aqui, ó, principalmente na veia jugular, tá? Turgência jugular. Aumento do que? Da PVC, da pressão vascular. Não sei. Isso aí, né? E as bolhas abafadas, o que é que acontece? Aqui tem um monte de líquido. É literalmente como se eu estivesse escutando uma pessoa debaixo d'água. Vai na piscina e grita alguma coisa e diz para a pessoa lá fora: socorro. A pessoa lá fora não vai escutar. Quando você escuta lá as bolhas, que é o fechamento do átrio ventricular ou das semilunares, né? Tum! Tá. Você vai escutar baixo. Por quê? É a mesma coisa como se tivesse o coração se afogando naquele momento, entendeu? Então é basicamente isso. São bolhas, o quê? Abafadas. Então essa é a tríade de Beck. Hipotensão, porque não consegue contrair nem relaxar direito. Não vai conseguir fazer direito. Vai ter turgência jugular, justamente pela regurgitação, porque o sangue não vai para onde está com maior pressão. E as bolhas cardíacas vão ficar abafadas porque estão com o contexto de quê? De água, líquido, alguma coisa aqui. Isso aqui é líquido da presença. Pode ser esse líquido, pode ser o quê? Pode ser linfa. Pode ser... Linfa eu nunca vi não, mas
Pode ser linfa, pode ser ureia, no contexto, por exemplo, de insuficiência renal aguda, algumas vezes uma pessoa pode evoluir para um tamponamento cardíaco. Líquido, né? É ureia? É ureia. Vai acumulando ureia aqui e basicamente vai tamponando. Isso daí por causa de uma insuficiência renal aguda. A pessoa não está urinando. Não está urinando. Aí vai lá e isso vai se depositar em outro canto. Um dos cantos que pode se depositar aqui. O que mais? Pode ser sangue, né? Foi lá, o cirurgião lesionou aqui rapidinho, aí foi lá e ficou sangrando aos poucos. Aí foi lá, puf. Inflamação, pode ser sangue, pode ser por um contexto inflamatório, pus, não sei, eu nunca vi esse contexto não, mas vai que pode ser, qualquer líquido, né? Mas enfim, tamponamento cardíaco é uma emergência. E como é que a gente faz? O problema não é o líquido, então o que é que você faz? Na brutalidade mesmo. Não tem líquido aqui? O que é que você faz? Enfia um negócio aqui, faz uma pericardiocentese, drena e pronto. Cuida da condição base. Tamponamento cardíaco, tratamento, toracotomia ou pericardiocentese. Melhor pericardiocentese guiado por um ultrassom. Você mete uma agulha aqui, ó, mete a agulha, tira, tira, tira. Melhorou? Ótimo. Vamos ver como é que é a causa base, beleza? Forma o cone de triângulo. Agora a gente vai falar do coração. Falamos de pericárdio, agora a gente vai falar de coração, efetivamente falando, tá? Aqui tem o ápice e tem a base, né? A base é o quê? Vaso da base, por quê? Porque aqui é a base do pulmão, do coração. E aqui é o ápice, beleza? Face do coração. A gente tem anterior, tem inferior e tem lateralmente, tá? É a face pulmonar, por quê? Porque tá no pulmão. Oh, meu Deus, né? Inferiormente é o quê? O diafragmático. Oh, meu Deus, por quê? Porque tem o diafragma. Fase anterior, por quê? Porque tem externo costal. Oh, meu Deus, porque tem o externo bem aqui e as cartilagens aqui, né? Bem desenhado, né? Obrigado. Posteriormente, coluna vertebral. Pronto. Então tem as margens do coração. Acho isso aqui muito inútil, né? Agora, isso aqui... Cadê? Canal arterial. Toda estrutura embriológica tem duas principais. Cai em prova, sempre no final do semestre, né? É uma questão dada para vocês. Tem o que? O canal arterial e tem a fossa oval. Eles sempre no final do módulo eles são mais gente boa. A não ser que eles estejam com raiva de vocês, né? Então aproveitem essa prova, estudem bem porque é básico, tá? Canal arterial. Tá, o canal arterial é o que? Basicamente é uma comunicação que fibrosava, ela é fibrosa, né? No contexto da pediatria, vocês vão ver cardiopatias congênitas. E o que é que acontece? Basicamente isso aqui normalmente fibrosa, né? Por quê? Porque não precisa. Se você parar para pensar na circulação... Não, depois eu falo isso daqui, tá? Vamos falar primeiro do coração, né? Senão eu vou divagando aqui e eu não sou específico, tá? A gente tem as margens do coração, a lógica, né? Só usar a lógica para saber qual é a margem. Coração, constituição, músculo cardíaco. O músculo cardíaco na histologia ele tem uma composição parecendo um estilingue, né? Isso faz parte da dinâmica dele de sincício, né? Que ele faz assim, não é uma bomba, e sim um sincício. Então, quando um está contraindo, o outro está relaxando, então ele fica desse jeito. Só que é muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido, tá? Beleza. E a disposição histológica dele explica tudo. Ele não é um músculo estriado esquelético, né? Como aquele lá que tem que ele é estriado, ele é esquelético, né? Mas aqui é o formato de estilingue. E também não é músculo liso, como esse daqui que eu desenhei, né? Eu não sou bom de histologia, mas eu sei dos básicos, né? De histologia. Então, basicamente isso aqui é formato de estilingue, no outro no músculo liso ele é mais simples e o do músculo estereolético ele é mais, se não me engano, assim. A diva ia me matar, provavelmente. Ou não, né? Enfim, a constituição. Músculo cardíaco, né? Esqueleto cardíaco. Tá. Camadas. A gente tem camadas. A gente tem o endocárdio, miocárdio e epicárdio. O epicárdio é o quê? É aquela membrana que eu falei. É o pericárdio. O que? Fibroso, seroso? Seroso. Qual lâmina? Parietal ou visceral? Parietal ou visceral? Visceral, beleza? Isso é o epicárdio, tá? O miocárdio é essa parte de músculo propriamente e o endocárdio é o que? É a parte mais aqui, beleza? Esqueleto cardíaco. Pode ser que caia essa questão, né? Nessa visão é difícil. Mas o que acontece? A aorta ela sempre está atrás do tronco da pulmonar, beleza? Tronco da pulmonar, a aorta e aqui as duas válvulas semilunares. Aqui é o que? Da veia cava, atrioventricular. Esse aqui é o anel atrioventricular. Se eu falo da semilunar, essas aqui são as semilunares e essas são as atrioventriculares, né? A da direita é quem? É a atrioventricular direita, que é o que? Tricúspide. E a outra é o que? É a mitral. Como é que sabe? Tricúspide por quê? Porque tem 3 cúspides. Ó, cara, você é um gênio, né? Meu Deus, mentira. Aqui, ó, cúspide 1, 2, 3.
Aí as semilunares tem 1, 2, 3. E aqui só tem o quê? A anterior e a posterior, por isso que é mitral. Que é uma bicúspide, né? Porque só tem 2 cúspides, aqui tem 3, o resto também tem 3, né? Enfim, vasos da base do coração. Tem os 3, 2, 1 ali, né? Quais são os mais importantes? Vocês estão cansados, é muito óbvio, mas enfim, o óbvio tem que ser dito. Primeira parte, a gente está no que mediastino? Está no mediastino médio. 2, 1, 3. Vê a cava superior, aorta e tronco da pulmonar, beleza? São os principais vasos. Aí, beleza, esses daqui são os vasos da base. Mas tem outros, né, que é importante você falar. Ah, e a cava inferior, né, que tá chegando, ó. Ó, vê a cava inferior aqui, ó, superior, que tá chegando. Já foi, já foi. As veias pulmonares, né? As veias pulmonares, ó. Veia, ela é mais abaulada e ela tá na frente. A artéria é mais grossa e ela tem muscular. Lá na prova, vai lá, ó, dá aquela cutucada lá, ó, tuc, tuc, tuc. Compara, aqui é a artéria. Não, não precisa fazer isso não, é só ver. Uma é bem abaulada, nitidamente abaulada, e a outra não. Superfície anterior do coração, já vi, ó. O pericárdio foi cortado e a gente tem essas estruturas aqui, tá? Tem a aorta ascendente, o ligamento aqui, depois eu falo. Superfície anterior do coração, a gente tem os sulcos, né? Ele vai falar do quê? Primeiro dos troncos, os vasos da base, beleza. Como vocês já são tão careca de saber, né? Tudo começa por onde? Pelo lado direito. Depois pelo ventrículo direito, depois retorna pelo lado esquerdo e depois pelo ventrículo esquerdo. Estão cansados, esse retardado vai falar de novo, Enfim, bora lá. Tronco da pulmonar, vamos começar pelos vasos da base, o tronco da pulmonar. Primeiramente, vocês estão cansados, átrio direito vai receber de quem? Do próprio coração, pelo seio coronário, pela veia cava inferior, pela veia cava superior. Recebeu todo o sangue? Ótimo. Vai passar por que válvula? Tricúspide. Ela vai e faz o quê? Ela abre. A abertura é que faz barulho? Não. É sempre o fechamento. O tum é o quê? É o fechamento das atrioventriculares. O tá, fechamento das semilunares. A abertura faz som? Não. Em abertura, se ela for patológica, ela pode causar, e for no momento errado, ela pode causar o quê? Um sopro. Tá? Tem alguma coisa na hemodinâmica ali da câmara, tem algo errado. O sopro não é fisiológico, a não ser em algumas condições. Em criança, em grávida, tem algumas vezes que sim. Mas normalmente sopro em alguém normal, não é patológico. Átrio direito, ventrículo, vai passar pela tricúspide, vem para o ventrículo direito, vai lá e bombeia para o tronco da pulmonar. Tá aqui, ó. Isso aqui é artéria ou é veia? Artéria. Mesmo que esteja em azul, isso aqui é artéria. Tá saindo. Tudo que sai do coração, ó, bombeou, foi para outro canto, isso aqui é. Porque tá em pobre oxigênio, beleza? Essa é a exceção. Vocês veem o que? A artéria vem aqui, ela é vascularizada, né? Ela até é oxigenada e depois ela volta. Por quem? Pelas veias aí, ó. As veias pulmonares. Aqui, artéria pulmonar direita e esquerda. Bom diferenciar na prova, pelo amor de Deus, tá? Aqui, ó. Chegou, átrio esquerdo, ó, átrio foi lá, átrio ventricular. Vem para quê? Para o ventrículo direito. Tem aqui, ó, a semilunar. Qual? Tá pulmonar, né? Claro. E pronto. Chega aqui, vai para o pulmão, volta, vai para o átrio esquerdo. Chega no átrio esquerdo, oxigenado, o ventrículo ali vai, dá aquela bombeada e vai para a aorta, beleza? O que acontece? Basicamente, nesse contexto aqui, porque é importante frisar? Ventrículo direito e esquerdo. Por que aqui é mais espesso do que aqui? O ventrículo direito. Basicamente porque o ventrículo direito está bombeando para o coração. E o ventrículo esquerdo tem que bombear para o corpo todinho. Pela aorta, beleza? Então aqui, obviamente, vai ter um músculo maior. Levanta mais peso, tem mais músculo, né? Show! E aqui é o que? Essa aqui é a mitral? É a mitral. A mitral abre, né? Chegou o sangue, foi lá, chegou num ponto base e pronto. Vou lá, contraio, aqui abre e aí vai pro corpo. Vocês já estão ligados nisso. Enfim, já falei dos vasos da base, né? Falei da aorta, né? A aorta ela tem 3 porções: ascendente, arco, descendente, aorta torácica, abdominal, enfim. Sulcos externos do coração, tá? Sulco coronariano, sulco interventricular anterior e o interventricular posterior. Ela botou atrioventricular ou coronariano, tá? Acrescentou aqui. Todos esses sulcos, eles têm um motivo para estarem aí, né? Eles têm o que? O que acompanha os sulcos? Artérias. Então você precisa ter a dinâmica de vascularização para entender como é que é, tá?
Anatomia de superfície. A gente tem a aurícula direita e a aurícula esquerda. Quando a gente era menor, o átrio era a aurícula. Só que o que acontece? Nosso coração cresce. Então a aurícula, na realidade, é um canto que é vestigial, tá? Então aquela aurículazinha, isso aqui cai muito em prova, viu? De prática, fiquem ligados. A aurícula direita e a aurícula esquerda, beleza? Aqui, ó, VD, ó, sempre anterior ao tronco da pulmonar. Sempre anterior. Aí atrás a gente tem o que? A aorta. Suco interventricular anterior, que vai repousar uma artéria interventricular anterior. Então qual é a artéria? Interventricular anterior. Ou ADA, descendente anterior, beleza? O nome do suco normalmente é a artéria. Não, normalmente, né? Não é todos, não. Enfim, tem os sulcos. Quais são os sulcos, né? Tem a aurícula, beleza? Tem o suco interventricular posterior. Qual é a artéria? Suco, é a artéria interventricular posterior. E o suco interatrial, por quê? Porque ele está entre os dois átrios, ó, átrio esquerdo, átrio direito, e aqui tem o suco, que é o átrio ventricular, que é entre os átrios e os ventrículos, tá? Aqui faz o cruz cordes, né? Ó, faz uma cruzinhas aqui, ó. Suco interatrial, suco atrioventricular, e aqui, ó, suco interventricular posterior. A anterior não faz o cruz cordes, é só aqui mesmo, né? Foi. Coração, o que é que acontece? Já falei para vocês, aqui é mais espesso justamente por causa daquilo. E o que é que acontece? É dividido em 4 câmaras. 4 câmaras por quê? Porque cada uma tem uma função. Os átrios, eles estão recebendo o sangue, tá? Então ele é o armazém principal. E quando for a hora de relaxar, as válvulas, elas abrem. O ventrículo se enche e o ventrículo ele que faz o quê? A contração, né? A sístole. E aí ela vai para o respectivo canto, entendeu? Elas são separadas por septos, né? Tem um septo muscular, isso é importante, isso aqui cai em prova, diferenciação. Tem um septo interventricular, que está entre os dois ventrículos. E tem os 2/3, a camada muscular, e esse resquíciozinho aqui é membrana, né? Essa membrana aí, quando se fecha, é o que? É uma fossa oval. Mas, ó, se tiver essa visão, isso aqui é o que? Esse é o septo interventricular. Esse aqui é o septo. É o interatrial. Não sei se eu posso dizer que é o interatrial. Não sei. Não posso dizer não. É interventricular. É o septo interventricular, a parte membranácea. E aqui é a parte muscular. Diferenciar. Sempre quando vocês tiverem dúvida, falem o óbvio e botem em parênteses. Ah, esse aqui, por exemplo, fossa oval. Bota em fossa oval. Não vai botar forame oval. Forame é buraco, né? Agora eu teve uma vez que caiu ducto arterial. Ducto arterial. Eu não tava me lembrando. Ducto arterioso, ducto arterial, né? Mas era ligamento arterial. Essa era a resposta. Mas eu botei ducto arterial na criança, que ainda tá ali aberto. Aí eu, puxa. Eu botei entre parênteses assim, resquício embrionário. O Marcos Alves podia ter tirado meio ponto. Ou todo ponto. Ele tinha todo direito. Mas ele foi gente boa, corrigiu e disse que estava certo. Pronto. Cuidado, tá? Ligamento arterial, ducto arterial, enfim. O que os monitores de vocês falaram, tá? Eu nem tô mais me lembrando. Tô dizendo que ele considerou, mas eu fui malandro, tá? Mas ele considerou porque foi gente boa. Átrio direito e esquerdo, ventrículo direito e esquerdo, as câmaras, tá? Tem as câmaras cardíacas, ventrículo direito e esquerdo, enfim, átrios, né? Átrios aqui, né? Tem os septos, né? O septo interatrial e o ventricular. Esse aqui é o ventricular. O septo interatrial Vale, meu Deus. Não é que isso aqui é entre os ventrículos, então não é entre os átrios. O interatrial que é a fossa oval, né? Porque aí quando a pressão ela diminui, ela se abaula e aí ele tampa, né? Então não tem mais comunicação entre os dois átrios, né? Isso era comum na embriogênese, só que agora foi tampado. Câmaras, né? Átrio direito e esquerdo, ventrículo direito e esquerdo, vocês estão acostumados, é separado por septos, né? Por isso que são câmaras, senão era tudo junto. Embriologia, coxins e endocárdio. Vocês estão estudando isso. Aí tem o que? A septação. Coxins endocárdicos, eles fazem a septação. Uma é a interatrial e a outra é a interventricular. Quando esses coxins eles não são devidamente tampados, pode formar uma abertura. E se tiver abertura, ela vai entrar com uma comunicação interventricular, interatrial. A mais sutil é a interatrial, que pode ficar a vida toda sem ninguém perceber. Depende do tamanho. Mas normalmente lá para os 30 anos a pessoa sente já a falta de ar, que tem alguma coisa errada, e vê, né? Pode permanecer com isso daí. Outras não. A interventricular tem que
Tem que fazer. Tem algumas que permite ainda, quando é pouco, né? Mas enfim, é melhor resolver logo do que deixar para depois. E o exame de escolha sempre é o ecocardiograma, porque você consegue ver as válvulas, beleza? As câmaras, na realidade, e as suas válvulas. Válvula do coração. A gente tem 4 válvulas principais, né? Que vocês têm que saber. A direita e a esquerda, né? Tricúspide e a mitral, tá? Ato ventricular, direita e esquerda. Direita tem 3 cúspides, né? Que são essas bichinhas aqui. Músculo papilar, cordas tendíneas ou cordoárias e o seu respectivo sua respectiva válvula. Válvula é uma coisa, válvula é tudo, tá? Então isso aqui tudo é uma válvula. Isso é válvula atrioventricular, válvula tricúspide. Se for só uma, a gente chama isso de válvula. Então, ó, válvula X, válvula Y, válvula acular, entendeu? Mas o todo não se arrisca, eu botava tudo na hora da prova. Válvula atrioventricular direita ou simplesmente a tricúspide, tá? Válvula é tudo. Um pouquinho só é o que? É válvula, tá? Como é que você diferencia? É pelos seus respectivos músculos papilares. Por exemplo, aqui tem 3 cúspides. Então, normalmente tem só 3 músculos papilares. Obviamente, alguns tem mais, né? Isso aí é só para efeito elucidativo, tá? Mas, enfim. Tem uma que está vindo do septo. Músculo papilar aqui, as cordoárias, né? Cordas tendíneas. E aqui é o que? Válvula. Qual é a válvula? Septal, porque está vindo do septo. Essa daqui, válvula anterior, válvula posterior. Mas do conjunto, isso é uma válvula, beleza? Então é isso. Lembrar do conjunto, né? Que isso aqui cai em prova prática, né? Sempre o músculo papilar, cordoárias, cordas tendíneas e sua respectiva válvula, parecendo um paraquedas, entendeu? Celulares, pulmonar e aórtica, eu já falei, tá? Válvulas cardíacas, aqui a gente vai para o ato direito, aqui é o ato direito, abrir ele, aqui a aurícula direita, presta atenção, isso aqui cai. Tá vendo que aqui tudo é liso, mas aqui tem alguns músculozinhos, né, aquele negócio que eu falei, que é a indisposição de estilingue, tá aqui, tá? E o que é que acontece? Basicamente isso daqui, vocês conseguem diferenciar, ó. Isso aqui é o que? É o forame oval. Forame oval é no bebê, isso aqui é fosso oval. Coloquem isso, senão vocês vão errar na hora da prova, beleza? Aqui é o ósseo do seu coronário, né? Aqui é o retorno venoso do vascularização do coração. Aqui é a veia cava superior e inferior, né? E essa parte aqui, né? Cara, eu esqueci o nome disso daqui. Aí depois eu falo. Tricúspide, né? Aí ó, já foi pro átrio, agora a gente tá no ventrículo. Entender que isso aqui no átrio é músculo pectíneo, beleza? Ó, tem na aurícula músculo pectíneo e pectíneo. Tudo é liso, mas isso aqui é pectíneo. Chegou aqui, o que está nas paredes, aqui ó, parede, isso aqui é o que? Trabéculas cárneas. Tem cordoalhas, isso aqui é um outro músculo, isso aqui é músculo papilar, beleza? Músculo papilar. Se for um músculo que está indo de um ponto para o outro, isso aqui é outra coisa, isso aqui é o que? A trabécula septo, que está no septo, átrio ventricular. Septo. É isso mesmo, eu esqueci já. Depois eu relembro. É o septo atrioventricular, beleza? Porque está no septo, ele vem aqui e se comunica. Isso daqui é onde está o ramo direito do feixe de His, né? Basicamente, que é a banda moderadora. Importante isso na prova somativa e importante isso na prática. E no slide de teste de vocês, tá? Aqui, a aurícula, o átrio esquerdo, recebeu as veias pulmonares, veia sempre volta, né? Aqui é a aurícula esquerda, foi lá, mitral, aqui ó, músculo papilar 1, músculo papilar 2, mas tá vendo que tem outro, né? Porque basicamente é um que se anexa ao outro, né? Mas tem o que? 2 válvulas, a posterior e a anterior. Normalmente essa é a válvula que acontece mais cagada, né? Principalmente no contexto de febre reumática, tá? Entender o contexto de insuficiência e estenose é importante. Entender o ciclo cardíaco que vocês estão vendo com Edson, provavelmente, ou com outra pessoa, não sei. Enfim, a Letícia ela anotou aqui. Então, como é que tem o momento de cada coisa? Existe o ciclo cardíaco, que vocês vão ver com o Manuel Cláudio. Espero que ele ainda dê essa aula, porque ele é excelente. E o que é que acontece? Basicamente, você tem momentos, né, do ciclo cardíaco. Vocês vão ver, é sístole e diástole. E esses momentos são separados. Basicamente, a sístole, né? A sístole ela começa primeiramente com o quê? Existe o quê?
Não vou entrar nesse de ciclo cardíaco, parece uma bota. Depois eu falo. Olha aqui, ó, tricúspide, já foi as válvulas cardíacas aqui, ó, sempre anterior, tronco pulmonar, posterior é aórtico, né? Aqui é o que? Tricúspide e bicúspide. Eles não vão complicar tanto não, é só usar a lógica, tá? Você tem 4 válvulas, né? 4 válvulas. Quero fazer a sístole. Sístole é o que? É a contração. A contração vai acontecer o que? Tá cheio de sangue e eu quero colocar esse sangue para ir para a aorta, por exemplo, né? Peraí, esse aqui é o ventrículo esquerdo, vamos pegar os do... Tá aqui, o ventrículo esquerdo, pronto. Vamos pegar que tá cheio de sangue. Eu quero que a átrio ventricular esteja aberta ou fechada. Se a sístole acontecer com a átrio ventricular aberta, ela vai regurgitar para o átrio. Então eu não quero que isso aconteça. Então as atrioventriculares elas têm que estar o quê? Na sístole, fechadas. E as semilunares eu quero que vá para o corpo, então eu quero que ela esteja aberta. Então na sístole a semilunar está aberta, enquanto que as atrioventriculares estão fechadas, tá? Ponto. Enquanto que tá pouco sangue, eu quero que isso aqui esteja fechado, porque eu quero armazenar e eu quero que onde recebe o sangue, ou seja, do átrio, esteja aberto. Então as atrioventriculares durante a diástole ela está aberta, beleza? Pronto, essa é a lógica básica, né? Aí o que acontece? Existem os momentos, vocês estão vendo lá, né? Que tem a dilatação isovolumétrica, porque vocês se lembram, né? Que o coração, ele é inteligente. Aqui, ó, fiz o corte e botei para o lado. O que acontece? Basicamente aqui, quanto mais líquido tiver, o coração ele vai entender, opa, tem mais líquido, mais força. Isso se chama o quê? Frank-Starling. Então o que acontece? Quanto mais você dilata, mais força o coração vai fazer. Se tiver menos força ele vai fazer, entendeu? Ele é inteligente, então ele vai de acordo com a demanda, entendeu? Obviamente, se tiver demais, ele vai tentar se adaptar. O músculo cardíaco ele vai se adaptar. Se tem uma sobrecarga de volume, ele vai querer armazenar mais, então ele vai e dilata. Ele tem essa adaptação, mas isso é patológico, isso é uma sobrecarga de volume. Se for uma sobrecarga de pressão, para você ganhar da pressão, você precisa de quê? Mais força. Então o que é que você faz? Você vai hipertrofia essa região. Só que se você hipertrofiar demais, o que é que vai acontecer? Vai ficar com menos volume. Entendeu? Então você está com muito volume aqui, ó. Então se você mesmo que esteja sobrecarregado de pressão, o que vai acontecer? Está hipertrofiado. Então o volume que você vai carregar é menor. Então sempre tem uma consequência. Se for uma sobrecarga de pressão, ele vai hipertrofiar, porque vai ter que ganhar. Se for sobrecarga de volume, ele vai dilatar, justamente porque ele vai querer armazenar. Então, de acordo com a situação fisiopatológica, o coração ele vai se adaptar, entendeu? Válvulas cardíacas já foi, mitral, tricúspide, válvulas cardíacas, né? Átrio direito, ó, músculos pectíneos. Lembrar que em átrio é músculo pectíneo. Pronto, me lembrei. Crista terminal. Crista terminal é simplesmente essa região onde não tem músculo pectíneo e está onde? Está no ato direito. Está no ato direito, tem que saber o que é crista terminal. Questão prática. Aurícula, músculo pectíneo. Aurícula esquerda, questão de fossa oval, forameoval. Ele botou forameoval, tá bom então. Osso coronário. Você está aceitando? Fica calado. Válvula veia cava inferior, beleza. Já falei de tudo isso, que é onde está chegando o coração. E aqui, ó, a atrioventricular o que? Direita, é a tricúspide. Aí o que a gente tem? A gente tem o que? A banda moderadora, né? Que tem as fibras de Purkinje. A crista supraventricular, isso aqui é viagem, meu irmão. Cone arterial a galera fica com dificuldade. O que é tronco pulmonar e o que é o cone arterial? O cone arterial é a região pré e por dentro do tronco pulmonar. O tronco pulmonar é toda essa estrutura aqui antes da válvula. Antes da válvula é cone arterial. Depois da válvula é tronco pulmonar, entendeu? Então é sempre isso. Usem a válvula como limite. Posteriormente, cone arterial. Anteriormente, superiormente, né, na realidade, tronco pulmonar. Válvula atrioventricular, a gente tem o que? A gente tem o músculo papilar anterior, trabéculas cárneas, lembrar disso, né? Lembrar que no ventrículo é trabéculas cárneas, se tá ali, beleza. Músculo papilar aqui e a trabécula septomarginal, né? Trabécula septomarginal que tem dentro o que? A banda moderadora. Então, diferenciar esses músculos, que está aderido ao que? Parede, trabéculas cárneas. Que está se comunicando com outras, né? Trabécula septomarginal. Está no septo marginal, está indo para a margem, beleza? Músculo que tem cordoárias, tendões, né? Cordas tendíneas, músculo papilar. Não confundam, beleza?
átrio ventrículo esquerdo. A gente tem o que? O ligamento arterial. O ligamento arterial é uma estrutura embriológica. Bora lá. Depois ele fala, né, se não me engano, válvulas cardíacas semilunares, né? Deixa eu ver aqui. Ele mostra. Vascularização, beleza. Show. Beleza, então. Tentar terminar em 10 minutos. Acho que uns 10 minutos dá certo. Tá. O que é que acontece? Vamos lá. Aqui é o músculo papilar, já falei, válvula mitral, né? Ligamento arterial, depois a gente chega lá. Válvulas cardíacas, né? As válvulas cardíacas, ou seja, as semilunares, né? A gente tem o que? A gente tem que entender que o que é que acontece? Aqui tem 4 câmaras. E essas 4 câmaras elas exercem funções diferentes. E eu vou dizer quais são, tá? Já falei dos átrios, já falei dos ventrículos e o que é que acontece? O coração ele é irrigado na diástole, tá? Quando está relaxando. Por quê? Tô aqui, esse aqui é a aorta, prazer. Tô ali, ao ventrículo esquerdo ele foi lá, contraiu e o sangue foi para cá. Sístole, né? Só que chega um momento que pronto, acabou a sístole. O arco da aorta, né, ele é assim, né? E como se fosse perda de força, existe um acúmulo de sangue. Aí ele vai, o coração quer relaxar. Quando ele vai relaxar, esse sanguezinho vai querer voltar. Só que o que acontece? Durante a diástole eu falei o quê? Que a semilunar está fechada. Por que a semilunar está fechada? Justamente para que esse refluxo de sangue que está acontecendo durante a diástole, ele se acumule aqui. E qual a vantagem de se acumular aqui? Porque tem 2 buracos. Esse buraco vai dar a coronária direita e o outro vai dar a coronária esquerda. Então, basicamente, o coração ele é vascularizado aonde? Na diástole. Por isso que tem esses 2 furinhos aqui na aorta. E por isso que na diástole a semilunar fecha, justamente para vascularizar. Então, uma pessoa que está com a frequência cardíaca muito elevada, o tempo de vascularização do coração vai diminuir. E ele vai receber menos. E o que mais? Uma pessoa que tem alguma insuficiência aqui, ou da válvula, um problema com fechamento, vai voltar. Se voltar, não vai ter o que? Vascularização direito. Então, uma pessoa que está com uma frequência extremamente elevada, uma taquicardia absurda, ou que simplesmente tem algum problema, insuficiência nessa válvula, não vai vascularizar direito. Ponto. Beleza? Ou que simplesmente esteja danificada, né? Então, basicamente é isso. Entender que o coração é vascularizado aonde? Na diástole. Pronto. Doença valvar, temos insuficiência estenosa. Qual é a diferença? Insuficiência tem F, né? Então o problema é o quê? É no fechamento. Enquanto que a estenose é o quê? O problema é na abertura, tá? Então você só tem que ficar ligado. Ah, qual é a consequência de insuficiência mitral? O que é insuficiência mitral? Você chega lá, insuficiência mitral é o quê? Não está conseguindo fechar direito. Mitral. Beleza, é uma válvula atrioventricular. Não está conseguindo fechar. E quando é que ela está fechada? Ela está fechada, atrioventricular ela está fechada quando? Quando está na sístole. Então se a sístole, o coração contrai, o que é que vai acontecer? Vai contrair, como não fechou direito, eu vou escutar um sopro, porque vai ter o quê? Sangue saindo, indo para o átrio de esquerdo. Então eu estou escutando o quê? Ele contraiu, não fechou direito, estou escutando o sangue indo para o átrio esquerdo. Entendeu? Isso vai sobrecarregar o átrio, ele vai ficar maior. Beleza? Isso se aumentar, né, essa regurgitação, vai afetar o pulmão. Sempre tem uma pressão, a pressão maior é da artéria, ela vai, empurra o plasma, vai para o intestino, depois vai para a vena e depois vai para a veia. Se essa pressão volta e fica mais elevada, quando a veia quer do intestino vai para a veia. Se a pressão estiver muito elevada, ela vai permanecer no intestino. Depois, antes de chegar no átrio esquerdo, ela está fazendo o aumento da pressão onde? Nas veias pulmonares. Se existe um aumento na pressão das veias pulmonares, o líquido vai ficar no intestino e ele não vai para a veia, não consegue ir depois. Qual a consequência disso? Edema pulmonar. Ele não consegue tirar aquele líquido que ele não quer, por causa da pressão, que ela está voltando. Então esse é o problema, entendeu? Esse é o problema do quê? No fechamento, é uma insuficiência mitral. Uma estenose, se fosse a abertura, quando é que ela está aberta? Na hora de receber o sangue. Então o que é que acontece? O ventrículo esquerdo vai ficar bombeando menos sangue. E eu vou conseguir escutar o sopro quando ela está aberta.
Então é só você entender o ciclo pulmonar ou o ciclo cardíaco, entender qual é o problema, é no fechamento ou na abertura. E qual é a consequência? Aí você vai e puxa, a hemodinâmica. É simples, entendeu? Não tem como eu falar todos os exemplos, é só vocês raciocinarem. Doença da válvula mitral. Da válvula mitral geralmente é um padrão misto, né, de estenose e insuficiência, né, porque eles geram normalmente a mesma coisa, né, em que uma das quais geralmente predomina. Doença da válvula mitral, consequência, hipertrofia do ventrículo esquerdo, né, e apreciavelmente menos acentuadas, aumento da pressão venosa pulmonar, edema pulmonar, aumento do volume e a dilatação, hipertrofia do átrio esquerdo, entendeu? Hipertrofia do ventrículo esquerdo, por quê? Porque ele vai querer compensar, então ele vai fazer mais força, vai trabalhar mais. Não tem muito volume ali, mas ele vai querer trabalhar mais, ele vai aumentar a frequência, e aumentando a frequência ele vai acabar hipertrofiando pela repetição. Porque ele vai ter que aumentar na parte da câmara de esquerda. Então, doenças congênitas mais comuns, comunicação interarterial, agora a gente vai falar das comunicações, né? Você não precisa do rim direito, mas você precisa ao mesmo tempo, quando é pequeno. Você tem placenta, tá dentro do útero. Então a placenta lá é o rim, é o TGI e é o coração da criança, né? E o pulmão. O coração não, o coração ele vai e faz a dele. Mas ele é o pulmão, o rim e o TGI. Tem o nutriente, a filtração e basicamente isso. O que acontece? Ela recebe pela veia umbilical. A umbilical ela chega aqui, vai passa pelo fígado e vai direto para cá, para o átrio direito. O átrio direito, o bebê fica respirando na placenta ou no útero da mãe? Não. Então ele não precisa do pulmão. Então ele vai e faz uma comunicação interatrial aqui e vai direto para onde? Para a circulação sistêmica. Então é por isso que eu preciso do ducto arterial, ou do forame oval nesse período. Eu estou pulando uma etapa que não precisa. Por isso que a maturação pulmonar ela é mais tardia. É porque é justamente pensando nisso. Ele não vai precisar usar o pulmão agora, ele precisa depois. Tá? Então, beleza. Tem a comunicação interatrial, fossa, e é o que? Qual a estrutura que cai na prova direto, que é o que? Fossa oval. Né? O que acontece? Na criança é isso aqui, ó. Eu vou lá, consegue passar. Só que no momento que ela volta e ela respira, o que acontece? Não, foi mal, errei. É esse aqui, ó. O forame, na realidade, é desse jeito aqui, ó. Se eu não me engano. É uma abertura zona. Aí o sangue passa por aqui. Aí no momento que ele começa a usar a respiração, a pressão aqui, ó. Esse aqui é o lado direito, esse aqui é o lado esquerdo. A pressão daqui, ela aumenta porque ele começa a usar o pulmão e, consequentemente, a pressão aumenta. Então, o que é que vai acontecendo? Aos poucos, essa parte aqui, que estava aberta, ela aos poucos vai vindo para cá. E ela vai junto para cá com essa daqui. Aí, aos poucos, essas duas estruturas vão ficando assim, fibrosa, e pronto. Tá aqui, ó. Formou uma fossa oval. Então, como ele não está usando o pulmão, a pressão aqui é baixa, ele consegue passar por aqui. Quando a pressão do pulmão, quando ele começa a utilizar, aumenta, ele fecha, entendeu? Já falei do forame oval, fossa oval. Agora eu vou falar do quê? Do ducto arterioso, tá? Ducto arterioso basicamente é o quê? Mesmo que chegue no ventrículo direito e vá para o tronco da pulmonar, existe uma comunicação entre o tronco da pulmonar com a aorta. Ele vai precisar do pulmão? Não. Então o que é que vai acontecer? Eu só vou pular essa etapa. Vai para o tronco da pulmonar e depois vai para a aorta. Então é outra comunicação, entendeu? Ducto arterial, entendeu? Questão de prova, na certa. Isso tem a permanência desse ducto. Vai ter as doenças das malformações, mas enfim, a permanência desse ducto tem condições fisiopatológicas relacionadas, tá? Septo interventricular, parte membranosa, né? Essa partezinha final. Falei, né, que o septo interventricular, o ventrículo, tem a parte muscular e a parte membranosa, né, que é a finalzinha. Tem gente que isso aqui tá meio abalado e não vai. E o forame oval. Pronto. Aí o sistema de condução. Isso aqui é legalzinho e é rápido, né? Marca-passo do coração, nódulo sinoatrial. É ele que induz. Eu falei na outra aula. Isso daí é próprio do coração. O que faz a regulação autonômica dele é o quanto ele bate e o quanto que ele não bate, entendeu? Então bate rápido, bate devagar, faz uma... Enfim, isso daí é intermediação do autonômica, mas ele faz sozinho. Marca-passo do coração, nódulo sinoatrial. Aqui, ó.
aqui que ele fica bem na desembocadura da veia cava superior. Tem os feixes internodais, que eles conduzem para o átrio, né? É um sincício, então, ó, um contrai, o outro contrai, só que existe um tempo de resposta, né? Ele fica desse jeito, mas ele fica assim, ó, tu, tu, tu. Então, o que acontece? Nó sinoatrial, feixes internodais, chega aqui no nó atrioventricular. Esse nó interventricular tem 2 ramos, que se chamam o quê? Chega aqui depois do átrio, né? E vai para o nó do átrio ventricular, depois vai para o feixe de His. Tem o ramo direito e o ramo esquerdo. O ramo esquerdo aqui e o ramo direito aqui. O ramo direito, ele vem aqui, ó, passa pela banda moderadora, né? Obviamente, e estimula aqui os músculos papilares, beleza? Tá aqui. Esse é o feixe de His, tá? Aí o miocárdio ventricular. É sempre em ordem. Nó sinoatrial, feixes internodais, chega no átrio ventricular, depois feixe direito, feixe esquerdo, feixe direito, feixe esquerdo, passa pela banda moderadora, músculos papilares, eles fazem a sua função, né? Abrir. Artérias coronárias, vocês já estão cansados de escutar. Isso aqui é a dinâmica cardíaca, igual o Scorpio, né? Como o Carlos Mota fala, né? Ele tira e ele continua contraindo, porque ele tem um sistema próprio, tá entendendo? Então pronto. Se eu não me engano, os músculos papilares tanto abrem, eles fazem a função justamente. E o que é que eles fazem? Contrai e relaxa. E eles eles puxam, quando eles vão lá e impedem que aquela válvula feche. Então, quem é que impede que a válvula feche? Tá lá, tá contraindo, beleza. Tô viajando já, né? Mas enfim, né? Tá ali, ó. Xixi de sangue, beleza? Tá tudo fechado, quero botar pra lá. Quero botar sistemicamente. Eu sei que isso aqui é o ventrículo direito, mas enfim, tá cheio de sangue. Vou botar pro pulmão. O que é que acontece? Eu quero que essa válvula feche. Então o que é que acontece? Tá cheio de sangue, eu quero que essa válvula feche. Aí ele vai e faz o quê? Sístole. A força para que isso aqui não arrebente é do músculo papilar, ele está puxando. Quando ele vai relaxar, ele empurra. Não estou falando merda, é melhor ficar calado. Eu estou cansado, depois eu reviso isso daí, porque eu posso estar confundindo e contrariando. Mas enfim, vocês já entenderam a parte do sistema de condução. Nó do átrio ventricular, ramo de feixe de His, fibras de Purkinje, né? E o miocárdio ventricular direito e esquerdo. Basicamente isso. A condução começa pelo desembocador da veia cava, tem a parte atrial e depois a ventricular. É essa daqui. Por que é desse jeito? Porque existe um feixezinho, que é o do nó atrioventricular, que faz com que exista essa diferença. O coração não é uma bomba. Assim, ele é um sincício. Então ele precisa dessa regulação, esse tempo lá no nó atrioventricular, justamente para que ele faça essa dinâmica, tá? Precisa contrair, precisa relaxar, tudo no seu respectivo tempo. Se não era uma bomba, isso não precisava de tanto, tá? Enfim, as artérias coronárias, vocês já estão acostumados, e o que acontece eu já falei. Sangue, o coração é irrigado aonde? Na diástole. Você já sabe da dinâmica, isso aí é da fisiologia. Artéria coronária direita e a esquerda. A esquerda já vai, forma circunflexa, e ADA, que ADA é onde tem o que? A maior deposição de gordura. Aí o que acontece? Está aqui, acumula gordura. Quando 70% está obstruindo, normalmente pode dar aquela dor, dor precordial, né? Aí a pessoa, aquela angina, perdão. Ela fica assim, caraca, tá doendo. É porque o que é que acontece? Está obstruindo, tem pouco sangue, isso daqui pode necrosar um pouquinho. Uma célula ali, outra célula acolá, depois, daí ao longo do tempo, de maior deposição, faz com que a DA, que é a principal veia aqui, a artéria que faz a vascularização interventricular, existe sim uma circulação colateral. Quem irriga o septo é tanto a interventricular posterior quanto a interventricular anterior, com seus ramos septais. Só que quem contribui mais é a ADA do que a ADP, beleza? Então se essa daqui está obstruída e tem pouco fluxo, obviamente isso daqui vai gerar uma necrose grande, entendeu? Essa aqui é normalmente obstruída em 70% dos casos, se eu não me engano. Enfim, aí tem o ramo circunflexo, né? O ramo circunflexo dá uma última artéria aqui, né? A ADA ela dá aqui, né? Os ramos septais, os ramos diagonais, né? Enfim, a coronária direita ela vai dar o primeiro ramo do nó sinoatrial, né? Aqui perto da desembocadura da veia cava. Continua, dá a marginal direita, ela continua, marginal direita aqui, ó.
Tá aqui, ó, a interventricular posterior. Normalmente quem dá é a coronária direita, isso aí é 70% dos casos, se não me engano. E quem dá a interventricular posterior, normalmente é a artéria dominante do corpo. Então aqui nesse caso é a coronária direita, tá? E aqui teria que ter uma artéria que estaria para cá, que seria o quê? Aqui seria o nódulo atrioventricular. E essa artériazinha aqui, no finalzinho, é uma questão de prova prática difícil. Não tá aqui no Netter, mas eu mostro depois para vocês na aula, beleza? Ramo marginal direito, artéria coronária direita, DA, circunflexa, interventricular posterior. Tá. Irrigação, enfim. Artéria coronária direita, ela já vai interventricular, ramo circunflexo, tá? Artéria coronária esquerda, irrigação, maior parte do átrio esquerdo, maior parte do septo interventricular, feixes atrioventriculares de seus ramos, né? Aterosclerose, tá aqui o vaso bonitinho, aí a aterosclerose diminui, obstrui, aí quando tem um coágulo, formou ali, pronto. Parou, tá infartando agora. Aí tem a supra de ST, aí vocês vão lá, ah, meu Deus, agora não sei o que, tá na janela, vai pra lá, vai pra cá, enfim. Ato direito é onde tem o retorno venoso, vocês já estão cansados de escutar. Aqui, recebe do seio coronário, das veias, né, que fazem parte. Quem é que drena? Saber onde é que está cada veia. A veia cardíaca média, ela está acompanhando quem? A interventricular posterior. Saber que a veia posterior do ventrículo esquerdo, ela também tributa no seio coronário. Ele pode perguntar porque ele gosta muito disso, né? Ele gosta muito de... Ele é o quê? Né? Veia cardíaca maior. Nunca ouvi falar isso aqui. Essa daqui é a de Marshall, né? Que ele gosta de falar. Essa daqui é a veia cardíaca menor. Essa daqui é a parva. Ele falou menor, mas essa aqui é a parva e essa daqui é a magna, beleza? A magna ela acompanha aqui a artéria. A magna ela acompanha qual? A interventricular anterior. Ela vai lá, continua e vai para o seio coronário. Essa aqui, ó, veia posterior do ventrículo esquerdo. Ela vem aqui e vem para cá. Aqui, interventricular posterior, quem é? É a cardíaca média. E essa aqui que está vindo para cá é a parva. E a parva é de onde? É da coronária. Ela segue a coronária direita. Aqui, ó. É a parva. E é isso. Basicamente falei da vascularização, falei dos feixes, como é que é a vascularização, tudo, besteirinha. Não falei de coronárias muito porque existe uma só disso, né? Posterior do ventrículo esquerdo, enfim. Basicamente é isto. Vou parar de falar, né, para vocês poderem ficar de boa, né? Falei demais, mas enfim, valeu.